começando mais um programa Diabetes Eu Cuido, na manhã desta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Ao meu lado, doutora Alexandra Manfredini, Cedilab Laboratórios, Clube Levida. Doutora, muito bom dia. Tô olhando aqui porque já é dia 15, né? Já é metade do mês. Mas passa muito rápido, aí, doutora? Muito rápido. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você, ouvinte da 107 FM. Bom dia a você que está conosco no Facebook Diabetes Eu Cuido e também no Facebook Ouvinte 107 FM. E bom dia a você também que está no Instagram aqui. Nós estamos transmitindo hoje também pelo Instagram. Qual que é o seu Instagram, Iris? Iris Queiroz Oficial. Iris Queiroz Oficial. Então nós temos 3 meios de comunicação aqui, olha, está vendo? Hoje estamos em 3, isso? Exatamente. Porque hoje a gente tem uma convidada que traz um assunto muito interessante. Ontem, quando eu publiquei a divulgação da live de hoje, teve uma pessoa que já falou para mim, vai ficar gravada? Porque eu amo aromaterapia. Então hoje nós estamos trazendo um tema diferente, um tema que vai despertar curiosidade em muitas pessoas, um tema que vai trazer pra gente... Peraí, só um pouquinho aqui, que eu acho que eu não coloquei ao vivo. E se eu coloquei... houve um problema aqui, mas deixa eu ver. Será que... Talvez esteja fora da internet, né? Conectar ligeirinho. Conectar aí. Conecta a internet, daí vai estar no Instagram. 98. No Face está tudo certinho. Então, Marcelo, um tema hoje que é uma técnica natural, sabia? Que é a aromaterapia, que utiliza o aroma e as partículas liberadas por diferentes óleos essenciais para estimular partes do cérebro. Olha que bacana, né? E vai nos ajudar em muitos aspectos. É Pronto, deixa eu arrumar aqui. Inclusive tem até maternidade que usa aromaterapia. Tem, isso mesmo. E a nossa convidada hoje é a Iris Queiroz, que é enfermeira, pós-graduada em aromaterapia. Muito bom dia, Iris. Bom dia, Alessandra. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? E você está aqui conosco, compartilhando um pouco de todo o seu conhecimento, né, da sua prática ali no dia a dia com a aromaterapia e trazer pra gente quais são os benefícios, né? Explicar um pouquinho o que é, como a gente pode utilizar, né? Eu tô bem curiosa pra gente saber como que isso pode até ajudar no portador de diabetes, né? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, ao convite da rádio também, né? É um prazer poder falar mais sobre esse assunto, principalmente hoje em dia, né? Depois da pandemia, nós tivemos uma procura muito grande por tratamentos mais naturais, né? Sim. Que podem estar juntamente ao tratamento convencional. Isso que é o maravilhoso da aromaterapia. E é interessante, assim, primeiro eu quero saber de você o que despertou em você, né, dentro do seu conhecimento, da sua evolução ali profissional, o que despertou em você trabalhar com aromaterapia, né? Você já contou um pouquinho para mim, no dia que a gente estava tomando um café gostoso, né? Você me contou um pouco da sua história. Eu queria que você compartilhasse isso com quem está nos acompanhando. Sim. Então, tudo começou na faculdade, né? Eu acho que foi meu ponto inicial, meu start, né? Tinha uma professora que ela nos falava muito, quando vocês forem atender um paciente, vocês vejam de forma holística, vejam como um todo. Holístico não é nada místico, né? Sim. Vem de uma palavra grega, do holos, ver o ser humano como um todo. Então, aquilo ficou ali na minha mente. Eu pensei, realmente, né? Eu preciso ver, não posso ver só um corpo, né? Eu preciso ver o todo. Eu tenho aquela pessoa, ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem emoções. Então, quando eu terminei a faculdade, eu fui sair daqui de Pinda, eu fui para Manaus. Eu fui morar na Amazônia e lá eu pensei, eu quero conhecer as terapias, né? As terapias integrativas, que já são regulamentadas pelo SUS. Então, ali eu iniciei fazendo alguns cursos, foi quando eu conheci a aromaterapia. Então, eu conheci uma empresa também de óleos essenciais e ali o meu mundo se abriu, né, para aromaterapia, tanto que eu fui fazer uma pós-graduação em aromaterapia justamente para me aperfeiçoar e poder atender os meus pacientes, meus clientes, né, de forma, assim, com mais, com a ciência, né, que a aromaterapia é uma ciência. Né? E é interessante porque quando você falou uma coisa muito importante, é a gente olhar para outra pessoa que está ali conosco, né,
seja o paciente, seja uma outra pessoa, olhar como um todo. Como um né? todo, O sim. paciente, ele não é a doença dele que ele traz pra gente no tratamento. Não, De maneira alguma. De maneira alguma, né? Ele é um ser humano que tem a sua história, que tem as suas crenças, que tem as suas dificuldades, que tem os seus obstáculos, mas que também tem os seus sucessos na vida, Com né? certeza. Então, é aquela pessoa que traz a sua história, né? E que precisa realmente equilibrar esse todo ali, né? E eu acredito muito que a aromaterapia traz isso também, né? Sim. E interessante que quando a gente começa a falar sobre um tema, isso vai se expandindo, né? Essa semana eu fui numa reunião em Tremembé e chegando lá tinha uma pessoa que eu falei, parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar, sabe assim? E fiquei com isso a reunião toda, né? Aí no final eu fui perguntar para ela, falei, quem é você? Né? E aí ela pegou e falou assim, olha, eu sou fulana e tal, e eu trabalho com óleos essenciais. Olha. Eu falei, opa, como assim, né? Olha como é que quando a gente começa a falar sobre um assunto, sobre um tema, a gente atrai isso, né, para o nosso cotidiano também. Então vamos entender o que são esses óleos essenciais que você foi estudar e traz com tanta paixão pra gente. Sim. O que é um óleo essencial? Né? Quando a gente espreme uma folhinha de hortelã, uma folhinha de manjericão, sai aquele cheirinho, né? Então, aquela partícula é uma célula, né? Uma bolsinha de gordura, vamos dizer assim, na planta. Então, o óleo essencial nada mais é que uma célula de defesa da planta. Então, na célula animal e a célula vegetal, elas têm uma semelhança. Então, quando nós usamos o óleo essencial, ele não nos traz tantas reações adversas como o medicamento sintético. Então, por isso, quando a gente usa de forma correta, é claro, com protocolo, a gente não tem tantas complicações como um medicamento. Não estou dizendo que não devemos usar medicamentos de forma alguma. Né? O óleo essencial a gente pode até usar conjuntamente com o medicamento. Mas assim, quando usamos o óleo essencial, ele nos dá essa resposta justamente por essa semelhança da célula animal e da célula vegetal. Então, o óleo essencial nada mais é que uma célula de defesa da planta e que, agindo no nosso organismo, também age como uma célula de defesa, né? Como uma barreira de defesa no nosso organismo. Interessante, né? Mas aí a gente pensa assim, por que eu devo usar um óleo essencial? Sim, né? Então, antes de falar sobre isso, vamos lembrar antigamente. Então, óleo essencial não é nada novo, né? O óleo essencial era usado antes dos egípcios, né? Os primeiros povos mais antigos, sumérios, fenícios, né? Os mais antigos babilônios já usavam óleo essencial. Então, eles maceravam a planta e usavam aquela planta macerada no corpo, em feridas, né? E em diversas patologias, enfermidades, né? Então, o egípcio, ele apenas aperfeiçoou técnicas de extração do óleo essencial. Sim. Então, assim, vamos voltar agora mais recentemente. Na época da Segunda Guerra Mundial, se usou óleo essencial também, né? Então, só que veio a indústria farmacêutica, claro, com toda a tecnologia, a ciência, que é o que a gente precisa, até sim, claro, para ter uma qualidade de vida melhor hoje em dia. Mas hoje a gente busca algo mais natural também. Volta ao natural, é o chazinho, né? É o chazinho da avó, da mãe, né? Assim, quando a gente começa a estudar sobre plantas, né? Entende que utilizava fumo em tratamento de feridas, né, antigamente. Então, as plantas, eu sempre falo, usar óleo essencial é como a gente fazer reeducação alimentar. É fazer uma reeducação no cuidado de saúde. Se eu tô com dor de cabeça, eu não vou de primeiro tomar um medicamento. Eu vou pegar um óleo essencial, eu vou inalar, eu vou passar nas minhas têmporas, eu vou passar na minha testa. Eu tô com uma dor? Não, primeiro eu vou olhar um óleo de copaíba, né? Eu tava na Amazônia, é uma riqueza aquela Amazônia. E a gente nem sabe o que tem aqui no nosso país, né? Então a copaíba é extraída da Amazônia, então é um potente anti-inflamatório. Então eu posso usar, né, um óleo essencial de imediato. Claro que eu sempre falo, primeiro eu preciso conhecer esse paciente, essa pessoa. Preciso saber que medicamento ela toma, eu preciso saber como é o estilo de vida dela, que nada faz milagre, né? Sim. Mas que eles são excelentes, sim, para todo um contexto, são ótimos. E você está falando, eu estou pensando assim, quando você falou, eu preciso conhecer o paciente, existe um acompanhamento para a utilização. Não é simplesmente eu ir num local, comprar o óleo e da minha cabeça começar a utilizar. Não, de maneira alguma. Nem né? pode. Nem pode. Não, tá à venda?
ou não? Sim. Se eu quiser chegar a comprar e começar a usar, sim, né? Sim, mas o que acontece, né? Algo que eu vivi. Tá. Uma experiência, assim, quando eu ainda estava em Manaus. Eu estava atendendo duas pacientes, e elas eram hipertensas. E eu comecei a falar, explicar sobre os óleos, e chegou no óleo de alecrim. Quando chegou no óleo de alecrim, elas começaram a rir e falaram assim, você nem sabe o que aconteceu com a gente. A gente tomou um chá de alecrim, e nossa pressão foi lá no alto. Né? Eu falei assim, nossa, eu já ia te falar que o alecrim tem que tomar um cuidado com o hipertenso. Né? Vai elevar a pressão e a pessoa vai passar mal? Não sei. Né? Cada organismo reage de uma forma. Então, a gente precisa saber se esse paciente é hipertenso, qual medicamento ele está tomando. De repente, ele pode ter uma interação medicamentosa? De repente, pode. Não sei quantos medicamentos esse paciente está usando. Sim. Então, preciso conhecer antes. Eu preciso fazer uma anamnese, eu preciso saber quem é esse paciente, o dia a dia dele, né? Todo o histórico, né? Por isso que é tão importante, né? Sim, com certeza. Conhecer o paciente, né? Sim, eu preciso saber com quem eu estou falando, a vida dele, assim, né, para eu poder indicar, olha, então hoje você vai começar a usar esse, não preciso usar muitos óleos essenciais, eu preciso alguns óleos assim para iniciar. Já que você está falando de um ou outro, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quais são os óleos que são hoje mais comuns? Sim. Né? E para que cada óleo é utilizado? Sim, tá. Essa é uma pergunta que eu ia fazer também. A gente pode utilizar mais de um tipo de óleo? Né? Pode, com certeza. Pode sim. Falando para o paciente portador de diabetes, né? A gente entende que tem um grande por trás, tem a questão emocional. Sim. Que é um dos fatores que até aumenta, né? A glicemia, sim. A glicemia. Então, assim, o aumento de cortisol, o estresse do dia a dia, que faz esse aumento do cortisol, né? E lá nas alturas, sim, né? Sim. Essa rotina muito estressante, fatores emocionais pela questão familiar, né? Então, às vezes, eu não lido muito bem com as minhas emoções. Então, o óleo essencial, ele vem principalmente nessa parte emocional. É onde eu gosto mais até, né? Trabalhar a parte emocional. Eu acalmar, eu relaxar, né? Eu entender que aquela situação que eu tô passando ali, eu tô estressada, eu tô ofegante, eu posso abrir meu óleo essencial, eu posso inalar, eu posso me tranquilizar naquele momento, né? Então, isso é muito importante. E o uso contínuo dele, não só no momento agudo ali, que você fala, nossa, esse momento não tô bem, não estou me sentindo bem. Mas o uso contínuo dele em determinados horários, acredito, ele vai contribuir nesse estresse, nessa diminuição do cortisol. Sim, né? Exatamente. A gente vinha hoje para cá, eu e a Flávia conversando a respeito do sono. Sim. Né? O quanto é importante, ontem nós fizemos uma live também muito interessante sobre o estresse, e a gente falando como é importante a qualidade do sono, né? E o que a gente está percebendo que, de uma forma geral, nós estamos tendo uma qualidade muito ruim de sono, né? Em virtude de tudo que nós vivenciamos nessa pandemia. Então, agora nós estamos num período de pós-pandemia, né? Muitas pessoas com estresse traumático, né? Pessoas que estão ali inseguras com relação ao teu trabalho, ao emprego, à empresa que está trabalhando, muitos empresários inseguros também com a condição futura, né? Estamos num período de eleição, muita coisa vai acontecer, né? Então, assim, a gente olhar nesse momento para isso que nós estamos vivendo, né? E não aceitar de forma a se conformar, e sim falar, não, pera lá, eu preciso buscar recursos que vão realmente me ajudar a passar por essa fase, né? A me acalmar mais, a estar mais tranquila, a lidar com as situações de forma melhor, né? Sim. E isso ele vai ajudar. Sim, com certeza. Falou do sono, principalmente o sono. Você perguntou quais óleos essenciais hoje a gente usa mais. Então, lavanda é um carro-chefe, né? Tá. Claro, tem pessoa... Tudo é uma questão muito individual. Tem gente que vai falar, Iris, eu não gosto de lavanda. Eu não suporto. Claro que o óleo de lavanda é verdadeiro. O óleo que eu trabalho, na verdade, ele é extraído de vários países, então não é extraído do Brasil, até porque o óleo de lavanda do Brasil ele tem uma propriedade mais estimulante, e a gente quer uma propriedade relaxante. Né? Então ele é extraído de um local na Europa, né? Então onde ele conserva essa propriedade. Então eu preciso do relaxamento, então eu vou usar uma lavanda, né? Então o que vai fazer a lavanda? Ela vai trazer um sono reparador.
Então, é esse sono de qualidade que a gente busca. Então, eu posso dormir 5, 6 horas, que nem sempre a gente consegue dormir às 8 horas, né? É meio difícil hoje em dia, né? Então, às vezes eu posso dormir 6 horas ou 5 horas, mas eu tenho aquele sono reparador, que eu deito, eu descanso, eu não acordo no meio da madrugada. Isso eu não posso acordar no meio da madrugada, de maneira alguma. No meio da madrugada é pra dormir, né? Pois é, não sei por que a gente acorda no meio da madrugada. Então, claro, a gente sabe, né? Nossa mente não para. Mas enfim, então assim, tem óleos que eles vão ajudar nisso, principalmente nisso, no sono reparador. Então, posso usar lavanda, bergamota, o óleo de cedro. Então, tem vários óleos essenciais que às vezes eu posso fazer um blend, às vezes eu faço um blend pro meu paciente. Então, ele vai passar em alguns locais, ou faço um borrifador de água de lençóis, ele vai jogar no quarto, ou vai colocar no difusor, já vai preparar aquele ambiente. Preparar as crianças também, isso é muito importante, né, para dormir. Então, e as crianças hoje estão extremamente ansiosas, né? Sim, estressadas também, sim, cansadas, é interessante. E você já falou de algumas maneiras que nós podemos usar, né? Sim. Ou inalando, passando na pele e fazendo ingestão. A ingestão é algo mais delicado. Sempre falo que a ingestão é mais delicada porque justamente por aquela questão. Eu preciso saber quem é esse meu paciente. Mas eu posso fazer assim, o uso de alguns óleos essenciais por ingestão, né? Parte digestiva, né? A parte do sistema digestório. Às vezes eu comi alguma coisa, tô com uma má digestão, então eu posso tomar algum óleo essencial ali que vai me ajudar assim nessa questão. Tem óleos essenciais que vão trabalhar algumas questões de gorduras também, excesso, principalmente no fígado. Óleos essenciais. Hoje a gente usa muitos produtos à base de metais pesados, então eu tenho óleos essenciais que eles vão fazer essa limpeza hepática, né, essa detoxificação, né, que a gente hoje fala tanto, né, até uma palavrinha meio dá um trava-língua, a gente faz esse detox, né, e também para a imunidade. É isso que eu ia falar. A imunidade, né? Sim. A imunidade, ela está totalmente ligada ao nosso todo, né, ao nosso todo, principalmente até ao emocional também. Ao emocional, à qualidade do sono, sim, ao nosso funcionamento do intestino. Hoje se fala muito, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Como é importante que o nosso intestino ele funcione de forma correta. O intestino funcionar todos os dias não quer dizer que eu tenho um intestino saudável, né? Como ele funciona que vai determinar se esse meu intestino é saudável ou não, né? Se falou tanto de imunidade agora na época da pandemia, né? Ativar a imunidade, falou muito sobre vitamina D e tudo isso, então tá tudo interligado, né? Você que está nos ouvindo aí, você pode até compartilhar com a gente, né? Como é que tá a sua qualidade do sono? Conta pra gente aqui, ou através do Instagram, ou do Facebook, na rádio aqui com o Marcelo, como é que tá a sua qualidade do sono? Você tem dormido bem? Como que está a qualidade das suas relações, das suas emoções, né? Você sente que você está mais tranquilo para lidar com as questões do dia a dia? Você está mais ansioso? Você se sente mais deprimido, né? Muito mais triste, mais recluso? Compartilha com a gente aqui. Como que você está sentindo aí suas emoções, sua qualidade do seu sono, do seu intestino? O que você sente que está mais chamando a sua atenção, que pega mais, né, nesse momento. Vai compartilhando com a gente, para a gente poder abordar também como você vai poder utilizar os óleos essenciais em cada questão dessa, né? E vamos falar um pouquinho, direcionando assim para o portador de diabetes, né? Certo. Que você falou da parte emocional, também da qualidade do sono, do estresse, né? Tem algum caso assim que você tenha vivenciado, que você lembra de uma situação que você pudesse compartilhar com a gente? Bom, num caso assim, nesse momento não tenho, né, eu tenho feito bastante atendimentos, né? Sim. Mas tem assim, a questão principal, uma das questões também que o paciente vem e me relata ali, uma queixa, é a parte sexual, que é onde os óleos essenciais também vão trabalhar. Que interessante. Isso é muito interessante falar, porque hoje nós temos óleos essenciais que eles trabalham a questão hormonal.
né, das mulheres, principalmente, dos homens também. Então, nós podemos usar óleos essenciais também, né? E quando nós temos um relaxamento, já começa na parte emocional, né? Como que é o funcionamento? Vamos entender o funcionamento, o mecanismo de ação do óleo essencial. Quando eu inalo o óleo essencial, quando eu coloco uma gotinha na mão, inalo esse óleo essencial, ele vai para o meu sistema límbico, é uma parte no cérebro onde fica armazenada emoções. Então ali já estou trabalhando a parte emocional. Cada óleo essencial, ele pode ter mais de 100 componentes químicos, então um vai prevalecer e ele vai atuar em neurotransmissores. Então, quando ele está atuando em neurotransmissores, ele já vai estar liberando, né? Vai estar agindo ali, liberando o que? Agindo na minha dopamina, na minha serotonina, no hormônios de bem-estar. Então, isso já vai trazer aqui relaxamento e também hormônios que são responsáveis na questão, na hipófise, principalmente, né? Na parte hormonal. Então, só na parte inalatória. Tem gente que fala, nossa, inalando já vai me ajudar? Sim, inalando já vai ajudar também. E posso usar topicamente. Então, eu posso fazer o uso, o paciente pode fazer o uso dos óleos essenciais também para essa finalidade, que faz parte do contexto da vida. Sim, né? E muitos portadores de diabetes, às vezes, eles tem um certo receio, vergonha, tabu de falar sobre isso, né? Sim, e alguns não sabem até que tem relação, né? O diabetes, ele vai comprometer também o lado sexual, né? Tanto de homens quanto de mulheres, compromete sim. Então, aquele diabetes que está descompensado, principalmente, ele vai trazer complicações no desempenho sexual, tanto do homem quanto da mulher. Sim. Né? Uma outra coisa que me vem em mente também agora, nesse período que nós vivemos do inverno, né, essa alteração de temperatura, um dia calor, um dia frio, o tempo muito seco, ela trouxe como consequências uma alergia respiratória na maioria das pessoas, né? Então você vê muitas pessoas na rua, crianças, né, com asma, com bronquite, com as rinites da vida. E eu me lembrei agora que o dia que eu conheci os óleos essenciais, você me deu um olhinho, foi olhinho de hortelã. Para eu poder inalar, né? Sim. E assim, eu achei incrível, porque no momento que eu inalei o óleo, foi como se algo entrasse dentro de mim e fosse limpando, né, todo o meu sistema respiratório. Eu falei, nossa, que maravilha, que delícia. Então, isso é uma coisa importante também nesse período que a gente está vivendo, né? Sim, nossa, você tocou no assunto super importante, realmente, né? Como eu tenho recebido pessoas e disse, eu preciso urgente. A rinite, sinusite, né, não acaba, ela é o ano todo, né? Mas essa mudança climática agora na nossa região aqui, principalmente, realmente as pessoas, então tem óleos essenciais que eu vou poder usar num bebê, né, ali de 2, 3 meses, dependendo da forma de uso, claro, né, tudo é forma de uso, eu posso usar do primeiro dia, eu brinco, posso usar do primeiro dia ao último dia de vida do meu paciente, meu cliente. Então as pessoas podem usar óleo essencial de forma correta, mas eu posso usar muitos óleos essenciais para a parte respiratória. Tem o eucalipto, tem hortelã, nós temos um blend, né, também dessa marca que eu trabalho, que é o Brief. Ele já é uma mistura de vários óleos essenciais, então eu posso usar, por exemplo, no bebê, né, um bebezinho de 6 meses, faço diluição, passo na solinha dos pés. Um ponto de alta absorção. Olha isso. Então, nossa, tô pensando aqui, esse final de semana eu conversei com uma pessoa que ela tem um filho, acredito que ele tenha uns 3 aninhos, e ela me relatando que ele tá muito, muito alérgico, ele não consegue dormir à noite, não consegue respirar, e ela falou, olha, eu tô cansada, há muito tempo ele tá assim. Nossa, eu já vou passar o seu contato para ela, porque realmente a gente tem que entender que todas essas terapias são terapias complementares. Isso. Né? Elas vão complementar o tratamento tradicional. Né? Isso é bem interessante. Isso é interessante, porque assim, ela não vai substituir, você não vai deixar de tomar a sua medicação, né? Claro que algumas medicações você pode sim, né, diminuir, mas isso não vai ser você que vai fazer, o teu médico vai perceber a tua melhora. Exatamente. Ele fala, poxa, peraí, você agora tá melhor, não há necessidade da gente manter essa medicação, não é? Então, é um tratamento
tratamento, assim como a homeopatia, né, que é um tratamento que você vai fazendo, persiste nele, você vai sentindo os resultados, Exatamente. né? E a melhora, ela te estimula a continuar. Né? Isso é o ótimo quando você usa um óleo essencial. É. Você falou algo bem interessante, que é a questão que a aromaterapia faz parte das terapias integrativas. Eram chamadas de alternativas, né? Mudou agora, depois da pandemia, acabou mudando para integrativa, né? O Ministério da Saúde mudou, justamente porque ela pode integrar, né, junto com o tratamento convencional. E realmente, eu não vou chegar no meu paciente e falar assim, olha, deixe de usar seus medicamentos, vamos usar só óleo essencial, de maneira alguma, né? Mas na parte emocional ele vai me ajudar, eu posso estar usando juntamente com, de repente, com um antidepressivo, um ansiolítico, posso estar usando um óleo essencial junto. Claro que eu sempre vou falar com o paciente, relate ao seu médico, vamos trabalhar juntos. Às vezes eu até pego o contato do médico, né? Tem um que eu até entrei em contato pelo Instagram, conversei com ele, ele mora em São José, falei assim, vamos conversar a respeito do seu paciente que veio para mim, né? Então eu entrei em contato com esse médico para explicar para ele o que a gente ia fazer em relação aos óleos essenciais, e ali a gente teve uma conversa. Então assim, não é só pegar, começar a usar qualquer óleo essencial, mas eu posso usar juntamente, e como você falou, tô com dor de cabeça, eu não preciso tomar, de repente, um analgésico sintético. O óleo essencial, ele vai dar um efeito fantástico. Porque às vezes eu tô com uma enxaqueca, essa enxaqueca é do meu sistema digestivo, que é algo que eu não comi, que eu comi, não caiu bem, eu tô ali com uma má digestão. Então eu tomo um óleo essencial, ele já vai me aliviar. O sistema digestivo vai me aliviar a dor de cabeça. Tem ouvinte falando aqui, né, que tem dores nas pernas, né? Então você tá falando também de dor de cabeça, dor na perna, dor no corpo, né? Coluna, né? Óleos, assim, um óleo que é uma experiência que eu tive, marcante na minha vida, porque eu estava na Amazônia. Então, na Amazônia, a copaíba é o ouro da Amazônia. E o breu branco também é outro óleo fantástico para questões anti-inflamatórias, né? Para dores em geral. Então, eu oriento ali usar, né? Passo a forma de uso do óleo essencial. E também temos outro, que daí é uma mistura, que é um blend também, que ele chama Deep Blue, que eu também posso usar, né, para dores, seja é próprio para dores. Então tem todos os sistemas, assim, eu brinco que é do fio do cabelo na ponta do pé. Tem para todos os sistemas corporais. Então o interessante do óleo essencial é isso, que eu posso trabalhar meu sistema fisiológico e o emocional ao mesmo tempo. Primeiro, quando eu estou usando tópico, né, massagem, eu estou de repente com um ferimento, eu já estou inalando, então já está trabalhando meu emocional. Criança, né? Criança de repente cai, se machuca, eu não vou correr lá numa pomadinha de corticoide. Não, eu vou pegar o óleo essencial, uma lavanda, vou passar a lavandinha ali, a criança já está inalando, ela já está se acalmando, porque o óleo essencial de lavanda ele vai acalmar, vai relaxar. E já vai estar agindo na cicatrização da pele. O óleo essencial tem essa propriedade também de cicatrização, estimulação de colágeno. Então eu já estou fazendo um todo ali. Nossa, né? Imagina uma massagem, Marcelo, uma massagem com óleos essenciais. É o que eu faço também. Eu também trabalho com massagem. Eu trabalho com massagem terapêutica. No final do programa aqui eu já vou deixar agendada a minha sessão. Sim, porque é justamente por isso. Por isso que eu adoro as terapias integrativas, né? Sim, eu gosto muito, porque eu posso usar vários óleos essenciais ali na minha massagem e o paciente, o cliente vai ter um relaxamento, às vezes também uma estimulação de algo que ele precisa, né? Então, é essa a fantástica. É o fantástico da planta, é a natureza, né? Porque assim, eu brinco, né? Eu gosto muito de explicar assim, independente da sua crença espiritual, Deus nos criou a natureza para quê? Para interagir, né? Sim. Para interagir. Verdade. Não para a gente destruir, né? Não, de maneira alguma. A natureza é riquíssima. É uma experiência fantástica por ter ido para a Amazônia. Aquilo lá é uma riqueza que ninguém faz ideia, que nunca teve oportunidade de estar lá. A quantidade de plantas, nossas plantas saem daqui, né, do Brasil, sem que a gente saiba o que a gente tem aqui. Quem conhece Copaíba? Poucas pessoas, eu falo com tantas pessoas, o que é Copaíba? Então vamos lá, vamos entender. Copaíba é uma planta da Amazônia, as pessoas vêm de fora, né, estudar, entender a propriedade, ela tem propriedades riquíssimas, né, e nós podemos usar.
Verdade. Através de um óleo essencial. Marlene Moaspa aqui também de Taubaté, ligadinha, mandando um abraço à doutora Alexandra, nossa amiga Marlene Moaspa. Ô Marcelo, eu fiz exames, esse da dor na perna, fez exame da diabetes, não tem pressão, é hipertenso, mas não tem diabetes. Mas ele relatando aqui as dores na perna. Marcela, bom dia. Pergunta aí para o doutor se estresse altera o diabetes. Altera. Altera sim. O estresse, ele vai liberar um hormônio, que é o cortisol, que é um hormônio que nós chamamos de contrarregulatório. Então, o hormônio do estresse, ele vai trabalhar contra a ação da insulina, né? Então, ele vai fazer com que a insulina não consiga executar exatamente a função dela, e isso vai trazer um acúmulo de glicose no sangue. Então, o estresse, ele trabalha de forma contrária à insulina, né? Ele vai prejudicar toda a absorção da nossa glicose. Então, sim, o estresse, ele tem o poder, infelizmente, de alterar e de prejudicar o controle da glicemia. Por isso que é tão importante, né, a gente trabalhar o emocional. E isso o óleo essencial, ele vem trazer esse benefício muito grande, né? E a gente trabalhar isso, não deixar com que o estresse, que está aqui na nossa mente, né? Está aqui com a gente o tempo todo, né? Não deixar com que ele chegue a níveis de realmente interferir no controle da glicose. Então, é verdade. Mesmo, né? Ontem até na live que a doutora fez, né? Teve esse assunto do estresse, foi uma live muito importante, né? Interessante. Um parênteses mesmo, você que está nos acompanhando, vale a pena acompanhar, acessar o Instagram do Levida Clube. Essa live está salva no Levida. Nós falamos ontem à noite sobre o estresse, como o estresse afeta, né, a nossa qualidade de vida no dia a dia. Sim. Então eu fiz a live com 2 psicólogos, o Cláudio Galiotto, que está sempre aqui conosco no programa, a Dina, psicóloga também, que nós conversamos sobre isso, né? E eles deram dicas importantes de como nós podemos lidar com o estresse no dia a dia, né? O que nós precisamos fazer para aliviar essa carga, para que a gente possa realmente ter uma qualidade de vida melhor, né? Então a live está salva no Instagram do Levida Clube. Então você que está nos acompanhando, assista a live, que vale muito a pena, né? Ô Iris, você falava com relação às plantas, né? A indústria farmacêutica vai tomando conta e a gente vai deixando de utilizar algumas plantas benéficas ao nosso organismo. Eu lembro que quando criança tinha lá, minha mãe falava, né, tinha lá uma erva cidreira, tinha uma erva doce, né, e tinha outras ervas no quintal. E hoje você fala para algum jovem, por exemplo, uma erva doce, uma erva cidreira, a pessoa fica em dúvida, né? Que planta é essa, né? E não sabe nem identificar muitas vezes, né? Porque foi deixando essa tradição aí, que é muito importante, você falando da aromaterapia, e essas ervas também que tinha no quintal de casa, é isso? Sim. Então, o óleo essencial, ele nada mais é do que esse suprassumo dessas plantas, né? É um condensado num vidrinho. Tanto que usar o óleo essencial, eu sempre brinco com as pessoas, menos é mais. Então, é 1 gota, 2 gotas, no máximo 3 gotas, né? Então, porque ela é super potente, né? Então, realmente, hoje as crianças, os adolescentes, os jovens, né, eu gosto muito até de falar com adolescentes, né? Falo, gente, vamos inalar um óleo, né? Os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 15. Então, eles já estão acostumados. Hoje cedo o maior falou assim, mamãe, eu tô com uma afta na minha mucosa, né? Na minha gengiva. Eu falei, então, vamos usar tal óleo. Então, ele já foi lá, já fez um bochecho, depois que, né, se alimentou para ir para o colégio. E eu falei assim, pronto. Daí de tarde a gente faz de novo. Então é dessa forma, né? Então eu tenho essa opção, que eu sei que tal óleo essencial, ele tem uma propriedade que vai cicatrizar, que é bactericida, que é anti-inflamatória, né? Que eu posso usar, né? E vai me ajudar. E você falando do estresse, né? Algo bem interessante. Quando eu estou inalando o óleo essencial, eu sempre gosto muito de explicar a questão respiratória, porque a questão respiratória no estresse é super importante, né? Sim. Porque você está com uma respiração mais curta. Sim, eu fazer o processo respiratório correto, eu inspirar e expirar. Então, quando eu faço isso naturalmente, sem o uso do óleo essencial, já me ajuda. Com o uso do óleo essencial, então ele está super hiperpotencializado. Não é à toa que nos momentos
de estresse agudo, você fala para a pessoa, calma, respira. Calma, respira. Essa é a fala, isso mesmo, né? E o respira justamente é isso mesmo, você tem que oxigenar o seu cérebro. Exatamente. Né? Levar o oxigênio mesmo para o cérebro. Então, imagina você levar o oxigênio junto com algo que vai te ajudar, exatamente, que vai trabalhar neurotransmissores. Mandar um bom dia também lá, o Empório Vila Verde, né? Tá a Lília, o Gilberto na escuta lá também, que também tem os óleos lá essenciais, né? No Empório Vila Verde, nossos amigos e parceiros aqui do programa Perfil. Marcelo, manda aí o contato da Iris, por gentileza, já que vai passar no final No final a gente vai passar o contato dela e a gente vai deixar também salvo no Facebook o contato dela, também na descrição ali da nossa live, né, para você que está nos acompanhando. E interessante é que você está falando, eu estou pensando aqui, nós precisamos, de uma forma geral, voltar às origens. Exatamente. E isso a gente fala com relação à alimentação. A indústria, ela vem para facilitar a nossa vida, só que ela traz junto com essa facilidade inúmeras doenças. Porque hoje a gente sabe que os alimentos prontos para serem consumidos, eles trazem com ele uma quantidade imensa de como é que se fala? Estabilizadores, conservantes, né? Aromas, corantes ali, que são totalmente alergênicos, né? Então a gente precisa voltar, né, àquela tradição da cozinha, da gente cozinhar, né, preparar o nosso alimento. Isso historicamente explica da seguinte forma: pós-Segunda Guerra Mundial, durante a guerra, precisava fazer alimentos que durassem. Sim. Não tinha como o soldado ir para a guerra e não tinha, né? Então foi criado naquele momento a indústria alimentícia, que o alimento durava 30, 60 dias, né? Para que ele pudesse ser consumido, muito enlatado. Foi criado nesta época, na Segunda Guerra Mundial. Terminando a Guerra Mundial, a indústria observa e fala assim: nossa, nós temos aqui um filão de mercado gigantesco. Né? Não vai acabar a guerra, a guerra vai acabar, mas não vai acabar a indústria. Vamos aprimorar esse fato. Então começa aí uma campanha muito grande, uma publicidade muito grande nos enlatados, nos embutidos. Aí começa a se transformar a alimentação, vamos dizer assim, né? A alimentação deixa de ser aquela, muitas vezes, a mais saudável, e passa a ser a de rápido, de conservantes, de 60 dias. Pega uma lata que dura um ano, você pode consumir ela um ano. Então isso cresceu muito pós-Segunda Guerra. Isso veio e ficou, né, Marcelo? Foram costumes que, necessidades, trouxe existe uma o campanha, hábito, né? Existe uma campanha. Aí é o fato também de a gente trabalhar, todo mundo trabalhar em casa, né? E acaba não ficando na residência, muitas vezes preparar o alimento, nesse corrido do dia a dia. Sim. Isso vai se transformando no dia a dia e vai entrando então os alimentos enlatados, embutidos. Aqui, Marcelo, bom dia, viu? Excelente dia aí para vocês. Minha esposa é hipertensa, não sei se ela é diabética. O que sabemos é que ela sofria com muita dor, esporão, e curou com óleo de copaíba. Olha que e ainda... E aí o óleo copaíba, viu? Ele falando, ainda salvou meu casamento aqui. O Paulo Roberto, você viu o Paulo Roberto, Vila Verde aí, bacana. Agora, dois assuntos importantes. Primeiro eu gostaria que a doutora Alexandra falasse aqui. Ele diz assim, olha, ela é hipertensa, mas não sabe se é diabetes. Isso, eu já peguei Depois a Iris fala com relação aí, copaíba foi esporão. Tá, é interessante porque quando ele falou que ela é hipertensa e não sabe que tem diabetes, vamos lembrar do seguinte: a hipertensão é uma doença que é um fator de risco para desenvolver o diabetes, né? Então, as pessoas que têm pressão alta têm grande chance de ter diabetes tipo 2. E outro dado importante é que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que têm. Então, elas desconhecem o diagnóstico. Então, é Paulo, né, que participou. Paulo, eu acho que é importante orientar a sua esposa a fazer um exame de glicemia, né? Por quê? Porque ela tem esse fator de risco da hipertensão. Então, as pessoas que são hipertensas precisam constantemente fazer o exame de glicemia, pelo menos 1, 2 vezes por ano, para saber se essa glicemia está a níveis normais ou se ela já está aumentada, né? Então, isso é um dado importante. E também as pessoas que têm diabetes, aferir a pressão com mais regularidade, porque
também o diabetes é um fator de risco para desenvolver a hipertensão. Olha. Então são duas doenças ali que estão interligadas e que o óleo essencial vai ajudar tanto em uma quanto na outra. Então, a outra questão agora para a Iris responder a respeito do óleo da copaíba. Mas a copaíba é anti-inflamatório, né? Então, com certeza ele usou ali no óleo correto para isso. A copaíba é aquela semente... Não, copaíba, como é que é o nome da semente, que é uma semente marrom? É andiroba. Se é da Amazônia, andiroba? Não é andiroba ainda. Tem um outro nome que também é um potente anti-inflamatório. Olha, agora eu não você lembra, Marcelo? Qual que você... É uma semente, assim, que uma ocasião que eu estava com um problema no quadril, eu usei muito essa semente. Mas não é da Amazônia. Não, provavelmente não. Eu esqueci agora o nome. Tem até um óleo dela. Talvez a Lília lembre, ela fale pra gente. Ô Lília, dá a dica aí, Lília. Fala aí. Lília do Vila Verde tá ouvindo lá. É um que a gente coloca, assim, tem até de gotinhas pra colocar no alimento. Anti-inflamatório? É anti-inflamatório. Vou lembrar o nome Já a Lília já manda aqui. Sucupira. Sucupira. Obrigado, Lília. É uma semente achatada, sucupira. E ela foi boa acho também. Acho que ela é da nossa região, acho, aqui do Falar em sucupira, deixa eu mandar um abraço lá pro Santo Manfredini em Tremembé, viu? Alô, Santo Manfredini em Tremembé. Ele sempre fala em sucupira. Tá voltando agora aqui para a copaíba. Então, a copaíba é retirada do tronco da copaíba. Perfura o tronco e sai uma resina. Essa resina, depois, ela é transformada no óleo essencial, através da manipulação para extrair o óleo essencial. Então, ela é uma resina. Nós temos vários óleos essenciais que são retirados de resina. Nós temos um que ele é excelente, que é chamado o Rei dos Óleos. Ele é retirado na Somália, a matéria-prima dele, que é o olíbano. O olíbano, para quem estuda a Bíblia, né, sabe que é um óleo que foi usado por Jesus Cristo. Né, um óleo essencial que tem um potencial regenerador, tanto na parte física, né, de pele, a nível celular, e na parte emocional ele é maravilhoso. Olha, gente, ele é fantástico. Você falando de pele, eu já ia perguntar para você, né? Nos cuidados da pele do portador de diabetes. Sim. Porque o portador de diabetes, ele tem que ter um cuidado muito grande com a pele do corpo todo, porque a chance de você ter ali um processo inflamatório, um fungo, né? Porque você baixa a imunidade, o cuidado com os pés, né? Na hidratação desse pé, no cuidado com o pé, você enfermeira, você sabe disso, né? Como que você trabalha isso? Então, esse óleo que eu acabei de falar para você, ele é maravilhoso. Então, nós podemos fazer a mistura de vários óleos essenciais, alguns deles, né, é o olíbano, né? A copaíba, que a copaíba entra várias vezes num blend, né, numa mistura para lesões de pele, para um pé diabético, sim, para as lesões ali, para fazer um curativo, ou qualquer ferimento, ou unha. Né? O paciente vai fazer as unhas, né? O paciente diabético tem que ter um cuidado. Não deve tirar cutícula. Pronto, então não deve tirar cutícula, né? Para não haver nenhum ferimento. Então eu posso sim passar sempre um óleo essencial a melaleuca, aquele antifúngico, para justamente ir tratando, né? E evitando, claro, que venha machucar, ou de repente o paciente diabético não pode esbarrar que já machuca às vezes, né? Sim. Então, realmente, posso usar a melaleuca, a própria lavanda, mas esse que eu falei, que é o olíbano, ele é maravilhoso, é um óleo, assim, fantástico nessa questão de lesões de pele, de regeneração celular, que eu posso estar usando no meu paciente diabético. Quanta coisa, né? De muita planta, coisa. né? Eu já tô. Não é à toa que ela se apaixonou. Não é à toa, imagina. Imagina ela lá na Amazônia, Marcela, vivendo tudo aquilo, vendo tudo isso. É fantástico. É apaixonante. É apaixonante, realmente, é apaixonante. Você olhar naquela floresta, imaginar que tem tudo aqui que eu posso para cuidar da minha saúde, né? Você falou algo interessante anteriormente em relação à alimentação, né? Nossa alimentação é rica, tá rica, né? Vamos dizer, tá rica e pobre, ao mesmo tempo, contraditório. Mas de corante, conservante, acidulante, todos esses antes aí que tornam, né,
tira praticamente toda a propriedade. Não tem nutriente. Não tem. Exatamente, tira os nutrientes. Então, o que eu posso fazer com os óleos essenciais? Alguns eu posso usar na minha alimentação. Então, eu posso fazer uma papinha. Aliás, papinha não, porque bebê não pode usar óleo essencial por ingestão. Mas a partir de 6 anos as crianças já podem ingerir. Então, eu posso fazer, de repente, uma sobremesa. Um iogurte natural e saborizar com óleo essencial. Né? O paciente diabético. Né, o doce, então eu posso pegar, saborizar aquele iogurte, aquela sobremesa, aquele bolo, né, posso fazer um bolo, né, tá cheio de receita aí, né, Sim. E posso saborizar meu bolo com óleo essencial. Né? Então ele eu já vou estar usufruindo da propriedade dele para o meu organismo, pro meu físico e para a minha parte emocional também. Aqui a ouvinte que falou sobre a questão aí, pediu o contato da Iris, ela falou que ela descobriu que tem sinusite e espirra muito, não podem passar um cheiro de perfume e cheiro de desinfetante, viu? Pronto, então o que acontece? Esse excesso hoje que a gente vive, né, das essências, porque óleo essencial é uma coisa, essência é outra. Essência é algo sintético produzido por uma indústria química, né? Óleo essencial tem, claro, é uma partícula química também, mas é natural, né? Então eu tenho produtos que eu vou substituir a limpeza da minha casa com óleo essencial. Então eu posso pegar um álcool de cereais, colocar alguns óleos essenciais e fazer um borrifador para limpar a superfície, para limpar meu banheiro. Hoje a gente aprende até algumas receitas mais naturais para não ficar usando muito desinfetante, né? Justamente esses problemas respiratórios, eles vêm muito por questões de muitos cheiros sintéticos, alérgicos, tudo isso. Ela ouvinte falando assim, Marcelo, já que você citou o assunto aí de quadril, eu pedi para falar um pouquinho sobre as sementes para o quadril, tem o desgaste no quadril, a Martinha, né, pediu para falar alguma coisa sobre relação a quadril-dores, né? A Alexandre falou só a respeito da sucupira, mas a gente pode usar a copaíba. A copaíba é riquíssima. Eu brinco, a copaíba ganhou da sucupira, gente. A copaíba bom, eu ouvi muito relato de pessoas que usavam lá na Amazônia e tratavam doenças que a gente considera incuráveis, né? A gente já sabe, né? E tratamento de câncer, né? As pessoas ali mais, né, iam atrás mesmo e assim, na Amazônia, em Manaus, que eu fiquei em Manaus, a Universidade Federal lá, a UFAM, né, ela faz muitos estudos científicos, e isso é importante frisar, que nós temos estudos científicos de muitas plantas, dos óleos essenciais. Se a gente entra nos sites de medicina, PubMed, né, e vários sites, Cielo, e coloca ali óleos essenciais para a saúde, né, artigos científicos, cada vez mais, tem crescido cada vez mais. Claro, isso fora do Brasil já é muito comum, né? Eu tenho um livro mesmo de aromaterapia clínica, eu uso de óleos essenciais somente a nível hospitalar. Isso é fantástico, só que não é aqui no Brasil ainda, né? Você fala até no câncer, né, que utiliza? Sim, isso daí a gente não entra nessa questão, né, porque é bem amplo, mas eu digo na Amazônia, assim, eu via relatos de pessoas usando copaíba, né, a própria extrato da copaíba. A Martinha dizendo assim, que falou há pouco do quadril, falou, obrigado, viu, sou sócia Levida há 2 anos. Parabéns, Martinha. Maravilha. E a Iris agora é a nossa mais nova parceira do Clube Levida. Então, você vai ter desconto para ter a sua consulta com a Iris também, o acompanhamento e tudo mais. E para memória, Iris, você está falando aqui, eu estou pensando, né, em algumas situações que a gente convive, muitas vezes, muitas pessoas convivem com seus familiares que passam por estágios aí de Alzheimer, ou uma memória, um esquecimento, alguma coisa assim. Tem algum óleo para trabalhar essa parte da memória também? Esse que eu falei, que é o olíbano. Tá. O olíbano, ele tem essa propriedade de regeneração celular. Claro que eu não falo nada de cura. Eu não prometo nada e não tem nada milagroso, né? Tem sim, claro, porque é todo um processo de que eu estou perdendo, né, o Alzheimer. É um assunto super delicado, mas eu tenho também a cúrcuma, né, que é o açafrão, que eu posso também utilizar, tem muitos estudos a respeito. Açafrão também é um anti-inflamatório importante. Exatamente, o açafrão. Então eu posso usar o olíbano, cúrcuma, que é o açafrão, e a copaíba.
também. Perfeito. Posso utilizar os 3 juntos, né? Claro, cada um no momento, mas são óleos essenciais que eles têm estas propriedades que vão trabalhar a nível celular, nível de sistema nervoso central. Né? Né? E assim, o que a gente tem que pensar é que nós temos que trabalhar a prevenção. Isso é a base, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. O intuito do programa Diabetes Eu Cuido é a prevenção, a prevenção do próprio diabetes, a prevenção de doenças de uma forma geral, a prevenção de doenças secundárias ao diabetes, né? Então nós trabalhamos muito fortemente com a prevenção. E o óleo essencial, ele vem junto com isso, né? Nós temos que pensar, não deixar a doença se instalar para depois buscar um tratamento que às vezes pode ser tarde demais. Né? Mas sim trabalhar a vida, né? A trabalhar a saúde. Eu estou pensando, a gente sempre trabalha um mês pensando no mês seguinte, né? E a Flavinha é uma que não me deixa esquecer que a gente tem o mês seguinte, porque ela me cobra, doutora, o que a gente vai fazer para o próximo mês? Qual é o nosso calendário? O que a gente vai trabalhar? E eu pensando no nosso trabalho do mês de outubro, até você que está nos ouvindo, nos acompanhando, pode dar sugestões também, né? Quais são os temas que você gostaria que a gente trabalhasse aqui no mês de outubro, mas eu pensando no mês de outubro, que é um mês que trabalha o câncer de mama, né? Como algo importante, uma bandeira do Ministério da Saúde, eu comecei a pensar como que nós podemos trabalhar fortalecendo a prevenção, né? Fortalecendo a vida realmente, né? E despertando nas pessoas esse senso de prevenção, né? Como nós podemos cuidar dos nossos genes. Eu pensei exatamente nisso na genética, né? Como trabalhar a saúde do meu gene. Porque se eu tenho uma genética que ela é favorável ao desenvolvimento do diabetes, por exemplo, olha, se eu tenho um pai que tem diabetes, se eu tenho uma mãe que tem diabetes, peraí, Marcelo, deixa eu só revisar uma coisa, desculpa, para não atrapalhar aqui. Se eu tenho um pai que tem diabetes, se eu tenho uma mãe que tem diabetes, eu tenho 100% de chance de ter diabetes. Então começa por aí, você que está nos ouvindo, pense, olha a sua situação. Eu tenho, então quer dizer o quê? Que eu tenho uma genética favorável ao diabetes tipo 2, ok? Ok, muito bem. Se esse gene, ele vai se manifestar ou não, vai depender muito de como eu estou vivendo a minha vida no dia a dia. Como está a minha alimentação, como está a qualidade do meu sono, como está a qualidade do meu intestino, se eu pratico ou não atividade física, como estão as minhas emoções, como que eu me relaciono no meu dia a dia frente a todas as dificuldades, né? Então, isso vai ser fator determinante se eu vou acionar o gatilho do meu gene para manifestar o diabetes tipo 2 ou não. Então a gente precisa entender isso, né? Isso eu nunca vou me cansar de falar. E todo programa tem que lembrar que a gente precisa entender isso. Se eu entendo isso, eu começo a trabalhar a prevenção. E eu acho que é onde vem o óleo essencial, justamente nisso. Com certeza. Né? Ele vem trabalhar essa prevenção, diminuindo o meu nível de estresse, não é? Trazendo ali, muitas vezes, uma saciedade que eu estou buscando, não estou conseguindo me saciar, tenho que buscar na minha alimentação, eu tenho aquela ânsia por alimentos doces, né? Aquela coisa. O óleo essencial, ele vai acalmar isso, vai equilibrar esse meu sistema nervoso, gente. Tá tudo no cérebro. Todos os comandos vêm do cérebro, não é? Os comandos de dor, tá tudo lá, né? Então, trabalhando tudo isso de uma forma mais harmônica, de uma forma tranquila na prevenção, eu vou ter muito mais qualidade de vida, né? Então, eu não posso deixar a doença instalar. E a gente percebe isso, eu e Marcelo aqui, que estamos há mais, eu não sei quanto tempo nós estamos com o programa Diabetes Eu Cuido, mas com certeza há mais de um ano. Há mais de um ano, né? E a gente vê relatos de pessoas que estão com qualidade de vida muito ruim, porque elas não estão tratando a doença como deve ser tratada. Porque o diabetes, ela é uma doença que, se você não olhá-la como um todo, olhar para a sua vida como um todo, você vai dizer que o diabetes é uma doença restritiva, porque eu não posso isso, não posso aquilo, não posso fazer isso, não posso comer aquilo, parará. Mas se eu entendo que eu preciso mudar hábitos da minha vida para eu ter qualidade de vida, é diferente, né? E o diabetes, ele é consequência, ele não é causa, ele veio de algo.
né, que do diabetes tipo 2, a responsável por trazer ou não ele para a nossa vida somos nós, e a gente precisa entender isso, né? Então, quando a gente entende, a gente fala, poxa, deixa eu buscar, então, outras possibilidades que eu tenho para tratar o quê? Prevenção. É isso que eu tenho que fazer, né? Exatamente. E aí sim a aromaterapia ela vem ajudando, né? Então se eu tenho uma dor crônica, que nem foi o caso da nossa ouvinte falando do quadril, né? Eu também tinha uma dor crônica do quadril, eu fui tratar, né? Então eu tratei por quê? Para não piorar, e pronto. Entendeu? Já consegui segurar o processo. Agora, se eu não faço nada, esse processo ele vai trazer consequências piores, não é? Sim. Então, é esse despertar que nós queremos aqui. Ô Iris, também falando aqui sobre o esporão, você pode repetir, por favor? E também a ouvinte com ácido úrico. Sim, para esporão, o óleo de copaíba. E o ácido úrico, o óleo de limão siciliano. Limão siciliano. Você falou algo que é o, assim, essencial, né? Eu assisti uma palestra há um tempo atrás de um médico endocrinologista falando justamente sobre diabetes e principalmente na questão emocional. Então, ele falou exatamente o que você falou. Meus pais têm, eu tenho uma carga genética, né? Eu tenho histórico familiar de meus avós e meu pai com diabetes. Eu vou ter diabetes? Sou eu que vou determinar. Sou eu que vou determinar. E ele falou algo assim, primordial nisso tudo. O controle, o gerenciamento das minhas emoções. Então, quando eu faço o gerenciamento das minhas emoções, eu consigo modificar todo esse histórico e levar para os meus filhos, minha futura geração, o diferencial, né? Nisso tudo. Então, aonde entra o óleo essencial? Como eu expliquei no início, o óleo essencial ele vai trabalhar como um todo. Mente, corpo e espírito. De que forma vai trabalhar espiritualmente, Iris? Algo de forma muito sutil, assim como a nossa fé. Você explica a sua fé? Não. Eu não explico a minha fé. Mas nós temos a nossa fé. O óleo essencial nessa parte energética e espiritual é dessa forma, algo bem sutil. Mas é essa relação, homem e natureza, que Deus criou, né? Sim. Para que possamos utilizar, né? Então, o olíbano, né, que eu citei, que é um potente regenerador celular, ele foi o presente que Jesus Cristo ganhou. Jesus Cristo ganhou ouro, incenso e mirra. O incenso não é essa varetinha que a gente tem. Era a resina retirada do olíbano, né, que é uma planta retirada na Somália, né, uma árvorezinha bem pequenininha. Até no Oriente tem a rota do olíbano, é uma planta antiguíssima, né? Então, o olíbano, ele nos traz essa calma, essa tranquilidade quando a gente inala. Quem é católico, quando tem na época da quaresma, que tem os incensários, né? Ele tem aquele cheirinho do incenso, né? E ele é maravilhoso. Então, eu preciso trabalhar esse todo. E eu vou trabalhar o óleo essencial na parte emocional, né? Eu vou trabalhar no gerenciamento do meu estresse. Então, realmente, isso você falou... Quando ela começou a falar, eu já lembrei dessa palestra que eu assisti com esse médico. Ele falava muito sobre isso, gerenciar minha emoção em relação ao que eu posso evitar do diabetes. Outra questão que sempre me chamou a atenção, o excesso de medicamento. Existe a diabetes medicamentosa. Sim. Então, quanto mais eu utilizo determinados medicamentos, corticoide. E a corticoide, tem muitas pessoas que precisam fazer o tratamento com corticoide e não conseguem controlar o diabetes. Exatamente. Porque a gente sabe que ele eleva a glicemia. A gente tem casos de hepatite medicamentosa, excesso de medicamento intoxicando o fígado. Sim. Então, olha, a gente poderia falar aqui a manhã toda, nós já chegamos ao fim do nosso programa Diabetes Eu Cuido. Foi fantástico. Eu fiquei encantada aqui. Vou agendar já o meu horário com você. Eu quero aprender, eu vou utilizar os óleos essenciais também, né? Quero uma massagem relaxante com óleo essencial, certeza. Tudo isso, Marcelo, agora me segura, né? E com certeza, você que está nos ouvindo também vai se beneficiar de todo esse conhecimento. Nós vamos deixar aqui agora o telefone da Iris, então anote, né? Converse com ela.
dela, vá até o seu consultório, né? Faça uma consulta, entenda que cada ser humano é único, né? E esse diferencial a Iris tem, esse carinho, né? Ela é uma pessoa fantástica, meiga, tranquila, né? Usando óleo essencial, eu preciso ser tranquila. Se ela for estressada, gente, ela tá fazendo uma propaganda contra, exatamente, né? Não, muito tranquila, muito amável aqui, agradável. Então, participe das oportunidades que a gente está deixando para você aqui, né? Então, quero que você deixe agora o seu endereço do consultório, tá? E o seu contato para atendimento. Tá, joia. Eu vou deixar meu telefone, daí vocês entrem em contato que eu passo o endereço de atendimento. Tá bom. É o 12-97898-2795. Iris Queiroz. Iris Queiroz. Isso. 97898-2795. Certo? Muito bem. A Iris vai dar uma palestra pra gente no programa do diabetes, né, lá de Taubaté, do grupo que a gente tem lá, trazendo para eles, mostrando para eles também todos esses benefícios, né? E você que está nos ouvindo, que nos acompanhou, né? Quero agradecer a sua participação mais uma vez, mais uma quinta-feira. E pra gente é uma alegria muito grande a gente trazer pessoas aqui que possam contribuir cada vez mais com a sua qualidade de vida, com a sua saúde no dia a dia. É isso que a gente quer, prevenir as complicações, né? E se você quer fazer parte também do Diabetes Eu Cuido, se você mora na cidade de Taubaté ou aqui em Pinda, como que eu posso fazer para fazer parte? Vou deixar também o telefone do Diabetes Eu Cuido, que é o 97408-0727, tá? Nosso site, diabeteseucuido.com.br, tem muita orientação, tem muitas matérias, muita informação. As nossas redes sociais também, o Facebook e o Instagram, Diabetes Eu Cuido. Então participe conosco, tem novidades vindo por aí, que acho que para o próximo mês a gente vai trazer um material riquíssimo no nosso site, 100% gratuito para você, que nos acompanha sempre. Então fique ligado, tá? Iris, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Quero que você deixe a sua consideração final para quem está nos ouvindo aí. Sim, é algo bem importante que eu acredito desde quando eu iniciei, né, nesse mundo dos cheiros aromáticos, né, é entender, sim, que eu posso fazer prevenção e promoção de saúde com o uso dos óleos essenciais. É algo que eu posso usar diariamente, né, que eu posso usar com o meu filhinho, com as crianças principalmente. Com os idosos. Com os idosos, eu amo cuidar de idosos também, então a gente pode usar com as crianças, com os idosos, que os idosos necessitam, carecem de carinho, que a gente pode fazer uma massagem apenas com pequenos toques, o familiar pode fazer, ou o cuidador, usando óleo essencial, né, usando um óleo essencial. E eu agradeço imensamente pelo carinho, agradeço o Marcelo também, e podem me chamar se precisarem. Com certeza. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, viu? Obrigada a você que participou. Marcelo, obrigada mais uma vez, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. 10:08.